Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez reunidos para adorarmos ao nosso Deus, estudarmos um pouquinho de assuntos atuais, falarmos de assuntos atuais, relevantes, importantes para as nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus. Isso é muito bom, muito gratificante. O que é que Deus tem para falar aos nossos corações? Como quase todo sábado eu faço, eu costumo dizer que a Bíblia tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. A Bíblia é o nosso manual, né? Nós devemos consultá-lo diariamente. Então, como todo sábado nós trazemos um artigo hoje da revista Visão Missionária. Estamos no 4º trimestre de 2021. É um artigo muito interessante mesmo, é escrito por Eliane Melo Salgado de Moraes. Melo, ela é presidente da União Feminina Missionária Batista do Brasil, e a palavra dela nesse artigo é maravilhosa, falando sobre mulheres inovadoras, né? Estamos em pleno século XXI, né? E essas mulheres têm assim transformado as gerações, tem sido ocupado posições de destaque. A mulher, ela tem subido no pódio, né, como nós podemos dizer, da sociedade. Então, tem sido muito bom, tem sido gratificante. Mas o que é que a Bíblia fala também sobre essa questão da inovação, sobre essa questão da modernização, sobre essa questão de mudanças de paradigmas? O que é que a Bíblia fala um pouquinho sobre isso, né? E o que é que Deus nos orienta em como nos portarmos diante das posições que nós ocupamos no dia a dia? Muito interessante, o artigo é escrito por Eliane Melo de Moraes, né? E essa palavra é assim maravilhosa, falou realmente ao meu coração, e eu espero sinceramente que fale ao seu coração. Não só para as mulheres, não, mas os homens também, né? Que ocupam posições aí na sociedade, devem estar se atentando para a posição que ocupa. E ela traz aí exemplos bíblicos com relação a isso. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos orar. E para tanto, nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, para estar elevando a Deus uma palavra de oração, né? Que Deus esteja intercedendo por nós, mulheres inovadoras, mulheres do século XXI. Olá, irmã Paula, boa tarde, graça boa e paz. Tarde, saudamos pastor. A todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre motivo de muita alegria estarmos participando desse, que é um momento especial, esse estudo promovido aí com a literatura da revista Visão Missionária, tá? Em nosso canal Batistas de Almadina. Estamos avançando com o número de inscrições, mas ainda falta você que está do outro lado da tela, assistindo, dividindo o conhecimento, compartilhando, mas não se inscreveu ainda. Faça isso, não vai pagar nada, não vai estragar o seu esmalte, não vai quebrar a sua unha. Se inscreva em nosso canal, porque hoje o estudo diz respeito a mulheres inovadoras e também a homens inovadores, né? Já que a irmã diz que não se trata, não é um assunto que diga respeito apenas das mulheres, mas também homens inovadores, né? Mas o título hoje da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2021, Mulheres Inovadoras. Nós vamos pedir a Deus que esteja abençoando grandemente a vida dessas mulheres, em especial das mulheres aqui da nossa cidade de Almadina. Pastor, antes de qualquer coisa, nossa gratidão, né? A Chico ali em Itamaraty. Olha, Chico e Cláudia são ouvintes assíduos. Gente, eu acho tão interessante, porque eles divulgam na unidade Rumo Certo, que é a unidade da Mary Kay, as atividades do canal Batistas de Almadina. Sim. E ainda compartilha na linha de transmissão. Durante todo o estudo eles estão comentando as palavras, às vezes grava o nosso áudio e coloca lá no grupo e coloca na linha de transmissão. Isso tem sido muito bom, é uma forma também de compartilhar a palavra de Deus. Nossa gratidão aí a Chico e a Cláudia, um beijo aí para vocês, tá? E vamos pegar esse exemplo aí, vamos compartilhar, porque tem sido bênção de Deus na vida de muita gente. Aproveitar essa oportunidade e na onda dessa gratidão aí,
para Francisco Moreira, a sua família, a sua esposa, os filhos também que assistem os estudos que são produzidos e apresentados no canal Batistas de Almadina, e ver com eles se existe alguém nesse grupo que leva o nome de Esther. Esther vai ser falada no dia de hoje, no estudo de hoje, e se porventura houver alguém chamada Esther, né, você, essa Esther aí também precisa e já é, ou precisa ser, uma mulher inovadora. Mas vamos orar, né? É verdade, a participação, o empenho de Francisco, o empenho da família, e nós somos muito gratos, até porque Itamaraty nós conhecemos muito bem, né? Itamaraty nós conhecemos muito bem. E ele assiste em família, é interessante. Família. E onde ele está, ele coloca o pessoal para assistir com ele. E ele já disse, em certa ocasião, que programa de sábado à noite ele não é o pede. estudo bíblico no canal Batistas de Almadina, com a apresentação de Paulina Costa. Tá bom então, gente, vamos orar. A irmã Paula quer começar esse estudo, pois é um assunto muito bom, muito gostoso. Vai falar para você, mulher inovadora, você, homem inovador. Eu convido você agora para abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso e eterno Deus, nosso querido soberano Pai Celestial, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus sempre presente, Deus de eternidade em eternidade, Deus aquele que só faz maravilhas. Nós te exaltamos, nós bendizemos o nome santo do Senhor, reconhecemos, ó Deus, o teu imenso amor para com as nossas vidas, uma vez que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, sendo nós pecadores. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite, fala conosco, que a tua serva possa falar, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração, que em abrindo os seus lábios, ela esteja falando das tuas maravilhas. Ó Deus, mulheres como Esther, que figuram nas páginas das Sagradas Escrituras, o desejo do nosso coração nessa oportunidade é que mais e mais mulheres, ó Deus, com a dignidade, com a dependência que ela tinha no Senhor, com a confiança que ela tinha no Senhor para inovar, que mulheres, ó Deus, tantas outras em nossa geração possam, seguindo o exemplo de Esther, ouvindo a tua voz, buscando a tua direção, possa, Deus, possam estas mulheres experimentar, ó Deus, a tua graça, experimentar o teu amor, experimentar a tua direção, experimentar o guiar dos passos do Senhor em suas vidas. Amém. Abençoa-nos com todas as sortes de bênçãos celestiais. Obrigado, Senhor, porque estamos aí bem próximos já de um novo ano e nós suplicamos que este seja repleto das tuas maravilhas, que os favores celestiais, que os favores do Senhor sejam sobre nós derramados neste ano novo que se aproxima, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Paula, pela oportunidade. Eu estou de volta aqui na Praça São João, em Almadina. Não sei se você percebeu, reconhecer mais uma praça aqui da cidade. Essa foi uma das primeiras que nós fizemos aqui a exposição. Mais uma vez, o nosso agradecimento, o nosso abraço para Biraci, Felipe, Rogério, aqui da cidade. Essa imagem é emblemática. Eu sou particularmente apaixonado por essa imagem. É uma imagem central aqui da nossa cidade, da nossa querida Almadina. Muito obrigado, uma boa noite, um bom estudo, Deus te abençoe. Obrigada, até pastor. Logo mais, tá bom? Até. Mulheres inovadoras, né? Artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2021, é escrito por Eliane Moraes. Eliane, como nós já falamos, é presidente da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E ela começa com uma pergunta para mim, para você. E eu pergunto para você, né? Transmito essa pergunta. Você concorda que na história de Esther, ela e o seu tio se amavam e por isso ela respeitava os seus conselhos e desafios? Então, neste tempo de mudanças, nesse tempo de inovações que nós estamos vivendo, você percebe a importância que tem o seu testemunho como mulher plena, cheia de sabedoria e conhecimento para as outras gerações?
Você percebe a importância do seu testemunho para as outras gerações? Então, a palavra de Deus nos diz assim, em Romanos 12, versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformem este mundo. Mas como nós iremos transformar o mundo? O próprio Paulo, na sua palavra, nos diz, pela renovação da nossa mente. E só assim nós estaremos experimentando qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, inovador é quem quebra paradigmas, é empreendedor, é atual, arrojado, revolucionário, ousado, contemporâneo, com ideias de vanguarda. Então, o texto acima nos desperta para a necessidade de sermos transformadas para servir como elemento transformador do mundo em que nós estamos vivendo, do mundo em que nós estamos inseridos. Então, para nós sermos esse elemento de transformador do mundo, nós precisamos, primeiramente, sermos transformados. E isso começa pela renovação do nosso entendimento, né? E aí, tomando por base o significado de inovador, a autora diz o seguinte, que ela poderia listar uma quantidade de mulheres que mudaram o seu status no seu tempo. E aí ela apresenta, ela começa a pensar nessas mulheres e ela apresenta o nome de algumas. Ela apresenta o nome de Golda Meir, primeira mulher que chefia o governo de Israel. Imagine que revolução, né? Em Israel. Ana Nery, a primeira enfermeira brasileira que trabalhou durante a Guerra do Paraguai. Indira Gandhi, a primeira mulher a se tornar chefe de governo na Índia, que com força e determinação governou por 18 anos a Índia. Anésia Pinheiro, segunda mulher a obter o brevet de piloto no Brasil, a primeira aviadora brasileira a fazer voos acrobáticos, a transportar passageiros e a pilotar em um voo transcontinental. E aí ela fala também de Marcolina Magalhães, que foi a primeira missionária solteira enviada pelos batistas brasileiros aos campos missionários. E eu coloco também aqui uma outra mulher inovadora, revolucionária, que é a senhora Mary Kay Ashley, né? A senhora Mary Kay, ela revolucionou o seu tempo também. A história de Mary Kay é muito, muito, muito boa mesmo, viu? Então, se você não conhece, procure conhecer, porque ela revolucionou em um mercado fechado para homens, ela mudou o seu tempo. Então nós encontramos aí uma lista enorme de mulheres que revolucionaram, que transformaram, e a gente vai ver que essa lista é bem maior do que o que foi citado aqui. Nós citamos alguns exemplos, né? Mas nós temos muitas mulheres que transformaram a sua geração, que transformaram a sua época, que revolucionaram, que foram agentes transformador. Então, o nome dessas mulheres, elas servem como exemplo de diferença no seu tempo. Então, olhando para exemplos bíblicos, nós poderíamos pensar em Débora, que foi a única juíza em Israel. Nós poderíamos pensar em Abigail, que tão corajosamente impediu a destruição da sua família pelo exército de Davi. A gente vai ver a sabedoria de Abigail, né? E essa sabedoria, ela não permitiu que Davi viesse a destruir a família, né? Nós vamos observar Lídia, que abrigou em sua casa a igreja em Filipos. Nós vamos observar Priscila, que ajudou Paulo na instrução de Apolo. E mais dentre esses nomes, nós vamos ver muitas mulheres que se destacam. E aí ela coloca que aqui chama a sua atenção
e é que nós iremos falar sobre hoje em especial, o exemplo de hoje, é a história de Esté, né? Esté era uma mulher judia que foi instrumento de Deus para a salvação do seu povo numa terra estranha. E essa é a vida dessa mulher que nós tiraremos lições, né? É na vida de Esté que nós vamos tirar lições para esta noite. Então, Esté era uma mulher inovadora e, como tal, ela pensava fora da caixinha, fazendo além do que se esperava dela. Recapitulando a história de Esté, Esté era uma mulher, na Bíblia, destemida. A Bíblia nos informa, no mesmo livro que leva o nome dessa mulher, né, que Esté era uma mulher jovem, judia, órfã de pai e mãe, que foi criada pelo primo Mardoqueu. E viveu no Império Medo-Persa. Depois de um concurso de beleza, porque a Bíblia diz que Esté era extremamente bela, né? Então, depois de um concurso de beleza, ela foi escolhida pelo rei Assuero para ser a sua rainha. E nessa posição, Esté foi usada por Deus para salvar o seu povo, para libertar o seu povo de ser derrotado por um inimigo terrível que planejava matar todos os judeus ao seu redor. Então, Esté foi uma mulher inovadora e, como tal, Esté pensava fora da caixinha, né? Esté pensava fora da caixinha, fazendo além do que se esperava dela. E o que é que Esté nos ensina sobre ser uma mulher inovadora e ser uma mulher transformadora? Primeiro que a mulher inovadora, né? A mulher inovadora, e a gente vai ver aí, se você observar a foto que está na sua tela, a palavra de Deus nos diz o quê? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Então, queridos, você não precisa seguir ao fluxo. Você não precisa seguir ao fluxo. Não é porque a maioria está indo em uma direção que você precisa seguir esta direção. Você precisa ser racional. Você precisa analisar. Você precisa pensar e realmente ver se esta é a vontade de Deus. Então eu coloquei aí uns peixinhos seguindo um fluxo e um outro indo na direção contrária. Não vos conformeis com este mundo. Não é porque o mundo está seguindo, trilhando uma direção, que você é obrigado a seguir essa direção. Então você precisa observar, você precisa ser racional. É isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos 12. É preciso ser racional, pensar, analisar se essa realmente é a direção certa a seguir. Então, Moraes nos afirma que a mulher inovadora é aquela que entende seu lugar no mundo. Não é apenas mais uma. Ela entende o seu lugar no mundo. Nós vamos observar na palavra de Deus, queridos, no livro de Esté, capítulo 2, versículo 15, que a palavra de Deus nos diz assim: chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebede, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Bom, vamos resumir aqui a história que foi o que aconteceu. Vasti acabava de ser deposta de rainha. Ela era mulher do rei, né? Ela era rainha, mulher do rei. Mas Vasti não foi sábia e por isso ela foi deposta da posição de rainha. Então, no universo de belas mulheres, porque o rei convocou todas as mulheres bonitas do reino, então foi um concurso de beleza. Então, no universo de belas mulheres, Esté se destacou. Não apenas por sua beleza, mas também pelo seu caráter,
pelo seu carisma. Ela era simples, humilde e obediente. Nós vamos ver, queridos, que esse destaque, mas antes de ser apresentada ao rei, Esther passou por um spa, né? Eu costumo dizer assim, que Esther passou por um tratamento de beleza mesmo. Então, cuidar da pele, cuidar do rosto, da alimentação, do seu corpo, isso é saudável, isso é benéfico. Então, Esther, ela foi tratada, né? Foi tomada banhos ali em leite, cuidada, teve todo um tratamento de beleza antes de Esther ser apresentada ao rei. Mas quando ela foi para ser apresentada ao rei, a Bíblia nos diz que ela não pediu nada além do necessário. Ela foi ser apresentada ao rei e o rei, a Bíblia nos diz que o rei amou a Esther. Amou de tal forma que a tornou rainha. E aí, por que o rei amou a Esther? Porque Esther, queridos, chamava a atenção não só por sua beleza, mas também pelo seu caráter, pela forma como se portava, como agia, como se conduzia em meio àquelas mulheres e em meio à posição que estava ocupando. Então, a pergunta que a autora faz para mim e para você é a seguinte: no seu local de trabalho, no seu círculo de amizades, você se destaca como uma pessoa positiva ou negativa? Você se destaca de forma positiva ou negativamente? O que chama a atenção das pessoas que a cercam? São suas roupas? Sua maquiagem? Seu corpo? Suas joias? Seu caráter ou seu princípio? O que é que chama a atenção das pessoas no local onde você trabalha, na igreja? O que faz as pessoas darem uma segunda olhada para você? O que é que chama a atenção dessas pessoas que cercam você no ambiente em que você está? A gente vai ver aqui, percebe que a mulher inovadora é uma mulher detentora de uma missão. A mulher inovadora, ela percebe-se como detentora de uma missão. Ela compreende que ela tem uma missão no local onde ela está, no mundo onde ela está. Então, a mulher inovadora, ela percebe ser detentora de uma missão. E a Bíblia nos diz aqui, no capítulo 4, versículo 14 de Esther, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Então Esther estava ali, no reino Medo-Persa, né? Foi convocado todas as mulheres do reino, então Esther foi para ali, participou do concurso de beleza e o seu tio chama a atenção de Esther. Ele fala a Esther, a gente vai ver nos versículos anteriores que Mardoqueu, ele manda chamar a Atá e fala a Esther. Então ele fala a Esther: olha, os servos do rei, os povos da província bem sabem que todo homem e mulher, né, que chegar ao pátio, a Esther estava conversando lá porque foi decretada a morte dos judeus. E aí Esther dá uma desculpa para Mardoqueu para não exercer a sua missão, a sua função. Às vezes acontece isso conosco, né? Às vezes acontece isso conosco. Nós somos convocados para uma missão e acabamos procrastinando. Nós somos convocados para uma missão, para fazer uma determinada obra e nós damos desculpas, nós nos acomodamos. Então nós vamos ver que nos versículos anteriores, do 10 ao 13, Esther manda dizer a Atá e manda falar a Atá, manda dizer a Mardoqueu o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei pelo pátio interior, sem ser chamado, senão uma sentença, senão a morte. Salvo se o rei estender o seu cetro de ouro para que viva. E nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir à presença do rei. E aí fizeram saber a Mardoqueu a palavra de Esther. Aí Mardoqueu vai e lembra Esther da sua missão. Então, uma mulher inovadora, queridos, é aquela que percebe a sua missão, que percebe-se como detentora de uma missão.
Você não está no local que você está, na posição que você está, por acaso. Você está em uma posição porque Deus te colocou, Deus permitiu que você estivesse ali. Talvez você esteja trabalhando onde você está trabalhando, talvez você esteja frequentando a igreja que você está frequentando, a cidade que você está morando. Você não está ali à toa. Você tem uma missão, você tem uma função. Então, foi isso que Mardoqueu lembrou a Esther. Olha, se de todos você se calar, se você não falar nada, você ficar quieta, não pense que o povo vai perecer. Deus vai levantar outra pessoa para salvar o seu povo. Mas tu e a casa de teu pai vão perecer. Você vai deixar de ser bênção, ser canal de bênção de Deus. E quem sabe não foi para essa posição que você chegou a tal tempo, que você chegou a tal posição, que você foi colocada em tal posição. E aí Esther percebeu que ela era detentora de uma missão, que Deus a colocou ali como rainha por um motivo, né? Deus a colocou como rainha por um motivo. Então, ao receber um lugar de destaque, como você lida com o sucesso? Quando você recebe um lugar de destaque, aonde você está, no seu emprego, talvez na igreja como líder de um departamento, como parte do Ministério de Louvor, como líder de MCM, como diácono, como diaconisa, como líder de jovens, conselheiros, na posição que você está, que é uma posição de destaque. Talvez você hoje seja prefeito, prefeita, talvez seja deputado, senador, senadora, né? Talvez você seja presidente da sua empresa, mas na posição que você está hoje, que é uma posição de destaque, como você lida com o sucesso que você tem? Ele é algo para o seu engrandecimento ou uma oportunidade que Deus te deu para servi-lo e servir aos outros através dessa posição? Para que você está nesse mundo? Você percebeu a sua posição no mundo? Por que você está no mundo? Por que Deus permitiu que você despertasse para mais um dia? O que é que Deus espera de você? Você tem ciência do que Deus espera da sua vida, do que Deus espera de você? Então, a mulher inovadora, ela percebe. A mulher inovadora é aquela que procura cercar-se de pessoas capazes de ajudá-la no cumprimento de sua tarefa. Queridos, a mulher inovadora, ela procura cercar-se de pessoas capazes de ajudar no cumprimento da tarefa. A palavra de Deus nos diz assim, em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Bom, Esther estava ciente da sua missão, estava ciente da sua função. Ela era uma mulher inovadora, transformadora. Se você ler o livro de Esther, você vai perceber que história grandiosa Esther tem para nós. Quantas lições maravilhosas. Se você ainda não leu o livro de Esther, leia porque é muito bom. Então, Esther, o que é que Esther faz? Ela procura se cercar de pessoas que possam ajudá-la nessa função. Ela sabia que para exercer, para cumprir aquela missão, ela não poderia fazer só, que ela não era ilha. A missão era uma missão que levaria à morte. Então, o que é que Esther faz? Procura se cercar de pessoas que possam ajudá-la. De quem você está se cercando? Quem são os seus amigos? Quando você está nessa função que você está, tanto na igreja, quanto no trabalho, na sua vida secular, de quem você procura se cercar? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Estas pessoas te ajudam? Estão ajudando você a exercer a sua função? Esther entende que ela precisava de ajuda em sua tarefa.
que não era algo que ela pudesse fazer sozinha. E por essa razão, o que é que ela faz? Ela pede a Mardoqueu que reúna todas as pessoas, todos os judeus. Olha, reúna todos. Não saiu escolhendo um e não, vai. Vou reunir todos os judeus para que estejam orando e jejuando por mim. E isso vocês irão fazer 3 dias e 3 noites. E as minhas servas também farão o mesmo. Você é uma pessoa agregadora? Você é uma pessoa que consegue agregar? Esther conseguiu agregar todos os judeus naquela causa. Você é uma pessoa que consegue agregar pessoas a estar junto com você para você exercer a sua tarefa, para você exercer a sua função? Você consegue motivar outras pessoas a se unirem a você na realização de algo? Mas algo bom, tá? Tem pessoas que são agregadoras para destruir, para atrapalhar o trabalho e fazer esse trabalho perecer. Mas você é uma pessoa que consegue agregar, reunir pessoas para estar ajudando você a exercer a sua função? Quando você lidera, as pessoas vão junto com você? Ou quando você está na liderança, as pessoas procuram se afastar, cruzam os braços? As pessoas compram a sua ideia? Você consegue vender a sua ideia? As pessoas compram a sua ideia? Então, queridos, a mulher transformadora, ela procura cercar-se de pessoas, tanto homem e mulher, né? Que é transformador, que é inovador, procura cercar-se de pessoas que são capazes de ajudar no cumprimento da promessa. E também procura ajuda no lugar certo. A mulher inovadora é aquela que procura ajuda no lugar certo. Nós vamos ver na palavra de Deus, em João 15, versículo 5, a parte B, que diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Bom, o João 15, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus Cristo é quem está falando. Eu sou a videira e vocês são as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, a mulher inovadora é aquela que procura ajuda no lugar certo. Para quem você está pedindo ajuda para exercer a sua missão, para exercer a sua tarefa, para cumprir a sua missão? A quem você está pedindo ajuda? Queridos, Esther buscou ajuda em Deus. Ela pediu que todos os judeus estivessem jejuando e orando, intercedendo a Deus por sua causa, né? Que intercedesse a Deus pela vida dela. E ela dependia exclusivamente do Senhor. Ela sabia que dependia exclusivamente do Senhor. Diante de qualquer desafio, aonde você busca ajuda? Jesus, né? Ele disse, como nós lemos no versículo aí, que sem mim vocês não podem fazer nada. Então, muitas vezes, quando nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, ao invés de estarmos buscando em Deus forças, direção, acabamos nos afastando da presença do Senhor. Às vezes, quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades, ao invés de irmos à igreja adorar, cultuar, louvar o nome do Senhor, estar em coinonia com os irmãos, nós ficamos em casa. Ficamos procrastinando, ficamos murmurando. E Deus nos convida a buscarmos ajuda a Ele. Deus não está inacessível. Ele é acessível a todos. E Ele diz, olha, clama a mim e respondeste-ei. Então Deus, Ele responde às nossas orações, às nossas petições. Esther tinha ciência disso. E ela buscou ajuda à pessoa certa. Ela buscou ajuda em Deus. Então, muitas vezes, nós estamos passando por problemas e por dificuldades e nós buscamos ajudas no lugar errado. Quando Deus é quem nos socorre, Deus é quem dá a solução e nós precisamos aguardar a resposta dele. Mas muitas vezes, a resposta de Deus é sim, não ou então aguarde. E nós precisamos estar em sintonia com Deus para saber o que Deus quer falar aos nossos corações, às nossas vidas. Então, a mulher inovadora também é aquela que não perde o foco.
Tem uma figurinha lá que eu gosto muito, né? Que eu sempre uso nos grupos, é foco, força e determinação. A mulher inovadora, ela não perde o foco. Ela, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos obstáculos, ela tem um objetivo e ela não perde o seu foco. Ela vai em direção ao alvo, ela vai em direção ao seu objetivo. A gente vai ver aqui que Esté, capítulo 4, versículo 16, nos diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então ela percebeu o obstáculo. Qual era o obstáculo? A morte. Porque ela tinha dito anteriormente, mandou avisar Mardoqueu, que todos que conheciam a lei sabiam que aquele que se apresentasse diante do rei, sem ser chamado, não havia outra sentença a não ser a morte. Então Esté sabia, estava diante de um desafio. Ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Qual era o seu alvo? Livrar os judeus da morte. Mas, para que esse intento acontecesse, ela tinha inúmeros obstáculos pela frente. Um deles era a sua própria morte. Um deles era a ameaça de vida contra ela. E aí a gente vai ver no capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: sucedeu, pois, que ao 3º dia Esté se vestiu com trajes reais e se pôs no átrio interior da casa do rei, defronte o aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então, viu o que aconteceu? Esté buscou ajuda da pessoa certa. Qual foi a ajuda? Buscou ajuda em Deus, se cercou de pessoas que pudessem ajudá-la nessa missão. Qual era a missão? Ir falar com o rei, livrar o povo da morte, né? Livrar os judeus da morte. Então ela se cercou de pessoas que pudessem ajudá-la. Ela vai, busca ajuda da pessoa certa, que é Deus, busca a direção de Deus, pede ao povo que jejue 3 dias e 3 noites, e ela mesma faz isso. Então, queridos, essa ideia de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não cola, não funciona. Nós precisamos fazer como Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Esté fez isso. Ela vai e fala ao povo, e ela mesma pratica a ação do jejum e da oração diante de Deus, ela e as suas servas. Mas, mesmo diante dos obstáculos, Esté não parou. A gente vai ver no capítulo 5, no versículo 1, que depois dos 3 dias que ela pediu que o povo estivesse jejuando e que ela mesma jejuou, ela se apresenta ao rei. Ela vai e se põe no pátio interior da casa do rei. Ela se apresenta ao rei. Então, queridos, nós percebemos aí que Esté se preparou por 3 dias para essa missão. Passado esse prazo, ela não se detém, ela não protela, ela não fica procrastinando, ela vai, né? Ela vai e não perde o foco. Ela não perde o foco. Com determinação, com fé e foco, ela vai cumprir a sua missão. E a autora pergunta aqui para nós: você é determinada? Você é determinado? Quando você tem um objetivo para alcançar, você luta por esses objetivos? Ou você fica no sofá, você se acomoda diante dos desafios? Ou você faz os planos e fica postergando, fica procrastinando, só planejando e nada de colocar em ação? Você tem boa iniciativa e boa acabativa? Esté teve boa iniciativa e boa acabativa. Então, onde Esté foi, né? Ela terminou os seus planos. Ela teve uma boa iniciativa, ela cercou-se de pessoas capazes que pudessem ajudá-la, buscou ajuda da pessoa certa e ela exerceu a sua
missão, ela exerceu a sua função, ela foi ali e se apresentou ao rei. E aí nós vamos ver, queridos, que essa é a outra lição, que a mulher que é inovadora, ela não tem medo de se arriscar. Ela não tem medo de se arriscar. A mulher inovadora, ela não tem medo de se arriscar. Eu vi uma frase na net que dizia assim: não é certo os resultados, né? Mas você só vai saber se vai dar certo ou se vai dar errado se você tentar. Se você tentar, você vai saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Se você não tentar, você não tem como saber. Você não tem como saber se vai dar certo ou se vai dar errado aquilo que você está fazendo. Você precisa se arriscar. Então, a mulher inovadora, ela não tem medo de se arriscar. Ela não tem medo de se arriscar. A gente vai ver que no versículo 4:11, a gente vai ver que Esther fala a todos os servos do rei, ela diz, olha, vai lá, junta todo mundo, jejuma por mim, né? Jejuma por mim por 3 dias e por 3 noites. Vocês sabem que todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem e mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença que é a de morte, salvo se o rei estender o cetro de ouro para que viva. E nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Então, a missão de Esther não era fácil. Ela estava ali com uma ameaça de morte. E a Bíblia nos diz que depois do 3º dia, que ela pede para o povo se reunir, o que é que ela faz? Ela se veste com os trajes reais, se põe no pátio interior da casa do rei e se apresenta ao rei. Esther sabia, queridos, que corria risco de morte. Esther sabia que corria muitos riscos, inclusive da morte. Mas isso não a deteve. Segura da vontade de Deus, ela concretizou o seu plano, mesmo que isso a levasse à morte, porque ela diz, olha, se eu perecer, pereci, mas eu vou primeiro buscar ajuda na pessoa certa, vou me cercar de pessoas certas. Então, a pessoa inovadora, a mulher inovadora, ela não tem medo de se arriscar. E a pergunta que a autora faz para mim e para você é: você está disposta a arriscar? Quanto você está disposto a arriscar para cumprir a sua missão? Quanto você está disposto a arriscar para cumprir a sua missão? Você para ou você salta? Você mergulha de cabeça nos seus objetivos, você trabalha para alcançar esses objetivos, você planeja, você articula, você se cerca de pessoas que são capazes de te ajudar, você busca a orientação de Deus e parte para a ação. Então, quanto você está disposta para cumprir a sua missão? Pouco ou muito? Tudo ou nada? Nós temos a tendência, é isso que a autora nos diz, de dar desculpas para a nossa falta de ação. Sempre damos desculpas, nós olhamos as circunstâncias, nos escondemos atrás das circunstâncias para não fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. N desculpas nós damos para não exercer o ID do Senhor Jesus Cristo, para não exercer a nossa missão, para não exercer a nossa função. Então nós olhamos as circunstâncias, nos escondemos atrás delas e damos desculpas para não realizar aquilo que Deus espera de nós. A mulher inovadora é aquela que planeja suas ações. Ela não é precipitada, ela não é impulsiva, ela não é inconsequente. Ela sabe a hora de agir. Ela não deixa o tempo passar. Queridos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Saber a hora certa de agir. Planejar suas ações. Não agir com impulsividade, com inconsequência, de forma inconsequente, mas agir na hora certa, no momento certo. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz o seguinte, em Esther 5, versículo 3 e 4,
a palavra de Deus nos diz assim: então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se dará. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. E aí, mais uma vez, no versículo 8, porque no anterior o rei também fala a Ester, Ester diz o seguinte: olha, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceber a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que hei de lhe preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Bom, o que aconteceu? A Bíblia nos diz que Ester foi, né? Ela planejou, cercou-se de pessoas capazes de ajudá-la, buscou ajuda, orientação de Deus, jejuou por 3 dias e por 3 noites, cientes da vontade de Deus. Ester não se acomodou, não se acovardou, não teve medo, mas ela se arriscou, vai à presença do rei. E aí a Bíblia nos diz que Ester acha graça do rei, né? Ela acha graça diante dos olhos do rei, e o rei estende o cetro de ouro para Ester, que é o cetro da justiça, né? E o rei tinha o poder da vida e da morte em suas mãos. Essa era a autoridade do rei. Então o rei vai e estende o cetro para Ester, a ponta do cetro para Ester, concedendo-lhe vida. E mais, o rei pergunta a Ester, porque ele sabia que Ester foi ali por um motivo, que Ester não ia estar na sua presença se não fosse algo muito importante. Então, como o rei se agradou de Ester, ele pergunta a Ester: Ester, o que é que você quer que eu faça? Qual é a sua petição? Aí, se você pedir a metade do meu reino, eu vou te dar. E a palavra do rei não volta atrás, tá? Não volta atrás. Ester poderia automaticamente dizer o quê? Ah, eu quero, rei, que o Senhor livre a todos os judeus. Não, queridos. Ester não fez isso. Ela sabia que a palavra do rei não poderia voltar atrás, e o rei já havia selado a ordem da morte dos judeus com o seu anel, né? Então Ester age com sabedoria. O que é que Ester fala? Rei, o que eu queria era que o senhor fosse na minha casa, que o senhor fosse jantar comigo, levasse a Amã também para jantar conosco. E eu vou preparar um jantar bem gostoso, e o senhor vai se deliciar. E aí, Ester está ali, ela prepara o banquete, o rei vai, e quando o rei está satisfeito, o que é que acontece? O rei pergunta a Ester de novo: olha, Ester, o que é que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. E aí, qual é a petição de Ester? Se achei graça aos teus olhos, se bem parecer o rei, vem, janta comigo de novo, traz Amã também para jantar, e amanhã eu farei conforme a palavra do rei. Então, Ester vai e convida novamente o rei para jantar. Muitas vezes, isso eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, tanto homem e mulher. Muitas vezes nós temos agido precipitadamente, falado de forma inconsequente, agido de forma inconsequente, sem pensar nas consequências, sem pensar nos nossos atos. E aí a autora pergunta para mim e para você: como temos agido no nosso dia a dia, diante dos desafios que nos apresentam? Quantas vezes perdemos a oportunidade de ficarmos calados, de ponderar melhor as questões? A gente vai ver, queridos, que Ester, ela não responde ao rei logo qual era a sua petição. Ela demora, né? Ela convida o rei, convida a Amã, convida os dois para estarem no banquete, prepara esse banquete. No outro dia, depois que o rei está alegre, satisfeito de coração, ela vai lá e convida, o rei oferece de novo metade do reino para ela, e ela convida novamente o rei. Então a gente vai ver na história de Ester que é uma história muito, muito interessante. Então, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ficar calado? A gente vai ver que na reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém, o que é que o profeta fez? O que é que o profeta fez quando o rei fala com ele, né? O que é que Neemias faz? Neemias responde logo ao rei? Não, a Bíblia nos diz que Neemias
ora. Neemias ora antes de responder ao rei qual era a petição dele. E aí, ó, o exemplo também de Esté. Esté age com sabedoria. Quantas vezes nós não nos precipitamos nas ações e palavras para logo depois nos arrependermos delas e nos arrependermos amargamente. Então, cuidado, seja sábio. O homem e a mulher inovadores são aqueles que sabem a hora de agir, que planeja as suas ações, que não é precipitado, impulsivo, inconsequente, mas sabe a hora certa de agir. E aí, queridos, outra coisa do homem e da mulher inovador, sabe compartilhar os louros da vitória. Sabe que a vitória aconteceu, se deu, não foi porque estava sozinho. Esté percebeu isso. Ela disse, olha, eu não sou capaz, eu tenho uma missão. Deus me colocou como rainha por um motivo, mas eu sozinha não tenho como salvar este povo. O que é que eu vou fazer? Vou me cercar de pessoas que possam me ajudar. Vou pedir para que essas pessoas estejam intercedendo por mim diante de Deus. Vou buscar ajuda. Vou buscar ajuda para quem? Para Deus. Vou buscar a orientação de Deus, que é a pessoa certa. E aí fico parado? Não vou. Diante da certeza da vontade de Deus, ela não teve medo de agir. Ela age. E aí ela age com sabedoria. Ela planeja todas as suas ações. E age na hora certa, porque a mulher inovadora, ela sabe bem a hora de agir. E ela compartilha também, queridos, os louros da vitória. Ela percebeu que ela se cercou de pessoas que poderiam ajudá-la e que ela não cumpriria essa missão se fosse sozinha. Às vezes o que acontece é que quando nós estamos executando uma determinada tarefa, nós pedimos a colaboração de muitas pessoas, muitos irmãos, e depois nós não compartilhamos a alegria com esses irmãos da vitória. Muitas vezes nós não damos nem muito obrigada. Achamos que é obrigação daquela pessoa nos ajudar. E aí nós vamos ver em Esté, capítulo 9, versículos 20 e 21, que diz assim: E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos. E aí nós vamos ver no versículo 22, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhe mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria. E aí a gente vai ver no final do versículo que diz o quê? E de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Olha que coisa interessante. Mardoqueu tinha pedido ao povo de Susã que fizesse jejum. Mas aí depois ele vai compartilhar para todos, tanto os que estão de perto quanto os que estão de longe. Ele vai enviando cartas de agradecimento, pedindo ao povo que estivesse guardando aquele dia 14 e o dia 15, como o dia em que Deus transformou o dia de luta em dia de festa, o dia de tristeza em dia de alegria, e que se fizesse banquetes nesses dias, que se alegrasse, que fizesse ações de graças ao Senhor, e que fosse um dia que mandassem presentes uns aos outros, né? O Purim, né? O dia de mandar presente uns aos outros, como dádivas e também dádivas aos pobres. Então a vitória foi toda do povo judeu. Não foi só de Esté, de Mardoqueu, foi de todo o povo judeu, não apenas de Esté e de seu primo. Então eles entenderam que eles foram instrumentos de Deus para o livramento da sua nação. Instrumentos de Deus. Não autores da vitória. E muitas vezes
Nós não percebemos isso. Como nós falamos, muitas vezes nós nos esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor e que foi essas pessoas que estão ao nosso redor que nos auxiliaram, que fizeram com que nós crescêssemos, que nós prosperássemos, que nós estivéssemos na posição aonde nós estamos ocupando agora. Então, estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão precisando de pessoas inovadoras, que tragam soluções criativas, que demonstrem fé e confiança em Deus e que invistam nas pessoas que façam a diferença. Que invistam nas pessoas que façam a diferença. A trajetória de Esther poderia simplesmente ter passado despercebida, né? Linda, maravilhosa, se destacando entre as mulheres do reino, e ela poderia ter sido uma concubina qualquer do rei Assuero, uma das mulheres do rei. Mas a posição das mulheres naquela época era uma posição muito frágil, a mulher não podia nem falar. Então percebe-se que nós vamos perceber isso pelo que aconteceu com Vasti. Vasti percebeu o rei embriagado, estava cansada, não queria ir na presença do rei e disse: olha, não vou. Se recusou a aparecer na presença do rei. O que é que se sucedeu com Vasti? Vasti foi deposta da sua posição de rainha. Então a posição da mulher naquela época era muito frágil. E Esther, ela quebrou paradigmas. Ela foi ativa, ela teve coragem, ela fez a diferença no seu tempo. Ela foi destemida, arrojada, revolucionária. E por essa razão, hoje nós podemos estudar e conhecer a história de Esther, que está registrada nas Escrituras Sagradas, no livro que leva esse mesmo nome, que é o livro de Esther. Então, quantas vezes as mulheres judias não foram igualmente levadas para Suzã e foram colocadas ali como concubinas, como escravas, mas Esther fez a diferença na sua época. E essa história não é apenas, a autora diz aqui que não é uma história apenas para ser lida, estudada e relembrada, pois Deus deu um grande livramento para o seu povo. E por meio de uma simples mulher, Deus propôs no seu coração de fazer a diferença, de quebrar paradigmas e ser instrumentos de Deus para abençoar a sua nação. Esther não se conformou com a posição que a sociedade do seu tempo impôs a ela. Ela foi muito além e Deus a usou poderosamente. Nesse estudo, nós lembramos o nome de muitas mulheres que marcaram a passagem no seu tempo. E eu e você? Temos marcado o nosso tempo? E eu e você? O que temos feito de diferente na nossa geração? O que é que nós vamos deixar para as gerações futuras de exemplo, que as pessoas podem olhar para nós e perceber a diferença, perceber o exemplo, dizer, olha, ali fez a diferença na sua geração. Vamos simplesmente passar a vida sem fazer a diferença? É isso que a autora diz aqui. Então, não importa em que lugar você está, qual a área de destaque que você ocupa, Deus te colocou nesta função e você tem uma missão. Não está ali apenas por estar, você tem uma missão. Então, permita-se ser usado por Deus para abençoar vidas, para transformar vidas. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, queridos, elas estão precisando de pessoas inovadoras, pessoas que façam a diferença, de pessoas que tragam soluções criativas, de pessoas que demonstrem fé, que demonstrem confiança em Deus, que invistam nas outras pessoas, que façam a diferença no seu tempo. Nós estamos, nos dias de hoje, precisando de pessoas que façam a diferença. Você tem feito a diferença aonde você está? Ou você tem passado despercebido? Então, para terminar, o versículo que eu deixo para guardar no coração está em Romanos 12, capítulo 2, que foi o versículo que nós iniciamos, que foi o nosso texto básico. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme. Não é porque a maioria está trilhando por uma direção que você tem que seguir esta direção. Busque de Deus sabedoria. Cerque-se de pessoas que possam te ajudar na missão. Cerque-se de pessoas que possam te fazer atravessar os obstáculos. Não pare, não tenha medo de se arriscar, arrisque-se. E compartilhe, saiba compartilhar, saiba ser grato, saiba compartilhar com as outras pessoas o louro das vitórias. Você não galgou, não chegou a essa posição, você não chegou a esse sucesso, você não alcançou seus objetivos sozinhas. As pessoas que estavam ao seu redor te ajudaram. Então compartilhe, seja grato, compartilhe o seu sucesso com outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa na sua presença, que Deus conceda sabedoria a você, sabedoria dos altos céus, para que aonde você estiver, na posição que você está ocupando, você seja transformado por Deus para ser um agente transformador das pessoas que estão ao seu redor. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês.